diz assim: espírito de fortaleza. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência. O Senhor é com ele. Davi era esse homem, um modelo de força, uma verdadeira fortaleza inexpugnável. Por quê? Por causa do porte físico, é a pergunta. Da sua inteligência ou da sua aparência? Não. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E era nesse campo que Davi marcava a diferença, porque eu tinha o coração segundo o de Deus. E o texto sagrado diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, disse Deus, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Vamos dar uma parada aí. Olha só como é interessante, para você entender. Aqui na primeira parte do estudo sobre o quarto atributo, que é a fortaleza, fala do interior. É normal nós, inclusive no próprio Isaías 11, onde fala dos 7 atributos, no versículo 2, diz assim: não julgará segundo a vista dos olhos e segundo o ouvido dos seus ouvidos. É normal que o homem, seja esse quem for, ele se engane, se iluda com a aparência, com o exterior, com o que os olhos veem. Quando que Deus referiu esse texto aqui dizendo que ele não olha como olha o homem, que o homem olha por fora e Deus olha por dentro? Foi quando o profeta foi na casa de Jessé, pai de Davi, e Deus disse: vai lá e unge um rei. Mas Deus não disse quem era. E se não me falha a memória, Jessé tinha 7 filhos. Davi não estava entre eles, porque estava com as ovelhas no campo. E aí o profeta disse: manda entrar. Aí foi entrando. Um dos filhos, se não me engano, Eliabe, ele era muito forte, robusto, ele era guerreiro. Davi não era guerreiro. Prova que quando Davi foi enfrentar o gigante, colocaram a armadura e ele não conseguia nem o quê? Nem andar. Davi não tinha aparência, não tinha pinta de rei. Davi não tinha a aparência, de um soldado. Davi não tinha as características de um rei. E ali, quando o profeta viu o irmão de Davi, robusto, forte, todo sarado, né? Ele falou: diante de mim está o quê? O ungido. Você vê? Enganou até o profeta. Tem gente que engana até o pastor. Está ali com a Bíblia, né? Aquele semblantinho de santinho. Com a Bíblia. Na hora do louvor, para te adorar, chora. É ou não é? Mas dentro está igual Jesus disse para os fariseus hipócritas: vocês são como o sepulcro caiado, que por fora é bonito e por dentro faz o quê? Cheira mal, porque está cheio de osso podre. Então, às vezes, a pessoa está ali, dentro da igreja, com a Bíblia, sabe orar, sabe bater palma, até ora, fala com Deus, etc e tal, mas dentro dela carrega a podridão da mágoa, a podridão da mentira, do sentimento sujo. Não porque tem que ser, porque quer. Alimenta aquilo ali. E Deus sabe. Então, por fora até engana a gente. A gente olha e fala: poxa, olha como a pessoa é de Deus. Olha como a pessoa é dedicada a Deus. Que nada. É desleal. A característica dela é de quem? Mas Deus não está com ela, porque o interior dela está completamente distante de quem? De Deus.
não há arrependimento, não há sinceridade, não há humildade por parte daquela pessoa. Davi errou, como qualquer ser humano pode errar, mas Davi se arrependeu e abandonou o seu erro, e pagou pelo erro dele. Davi não foi orgulhoso, porque engana-se quem pensa. As pessoas pensam que humildade é sinônimo de miséria. Tem muito pobre orgulhoso, que não tem onde cair, morto. E tem muita gente que tem dinheiro, que é humilde diante de quem? Porque a pessoa pensa, meu Deus, quem sou eu, Jesus? Pobre, miserável, pecador. Se hoje eu morrer, esse carro fica aí. Essa casa fica aí. Só Deus sabe o que vão fazer dela. Aquela conta bancária, com o que tem, e eu vou para onde? Para o pó. Vou ser enterrado no mesmo lugar que o mendigo é enterrado. Ainda que me deem um jazigo bonito, né? De mármore. Mas e o buraco? Vai ser de quê? E o corpo vai virar o quê? Pó. Mesmo que me sepulque no sarcófago, né? E que eu não vá para a terra, mas o corpo vai virar o quê? Pó da mesma. A pessoa tem consciência que ela não é o quê? Então, ela sabe o que é mais importante. Ela sabe que o mais importante é o quê? É a salvação da alma. Então, às vezes, ela tem até uma condição, mas ela não tem o coração naquilo. Por isso que essas são as primeiras a servir quem? O altar. Porque o que elas têm é para a glória de quem? Já a pessoa que é orgulhosa, que não tem o interior voltado para Deus, primeira característica, ela é apegada às coisas materiais. Ela é extremamente avarenta, extremamente apegada ao dinheiro. Então tem rico, que é humilde, e tem gente que é pobre e que é o quê? Orgulhosa. Quer dizer, tolerar o rico por ser orgulhoso? Puder, né? O sujeito está lá, não é? Tem uma condição, de repente está lá, se exibir, mas também puder, ele tem, não deveria, mas tem. Agora o pobre não tem onde cair morto e é orgulhoso. Então não pense você que pobreza é sinônimo de quê? De humildade, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é quando você reconhece que precisa de Deus, que é um pobre, miserável pecador, que necessitamos da misericórdia de quem? Quem sou eu sem Deus? Quem sou eu sem a mão de Deus? Então, o interior da pessoa tem que ser como o de Davi. E Deus olhou para o irmão de Davi e falou, não, esse eu rejeitei. Porque o interior dele não era de quem? De Deus. Já Davi não tinha aquela característica de guerreiro, de pinta de rei. Mas Davi era grande por dentro. Dentro de Davi havia uma fé, uma aliança, uma devoção, um respeito para com quem? E é isso que Deus quer de você. Ele quer que você seja grande por dentro. Ele quer que você tenha uma aliança com Ele. Ele quer que você seja fiel. Porque se você tiver uma aliança, se você for sincero, verdadeiro, se você for fiel, Deus te conhece, Deus vai ser com você, pode vir o que vier, esteja você onde estiver, passe pelo que passar, Deus não vai esquecer daqueles que lhe servem, que são fiéis a Ele. Agora, se você não é, Deus conhece o interior e Deus sabe que por mais que por fora você até tenha aparência de cristão, por dentro você está muito longe de Deus. Essa é a razão dessa palavra que Deus referiu, que olha apenas para dentro e não para fora. Por esse motivo, Deus deu a Davi o seu espírito, que se revelara, ou que se revelava, na força que ele tinha. Davi não tinha medo de nada. Ele lutava contra o leão e o urso, e agora enfrentava quem? Golias, um gigante com mais do dobro da sua altura, e que afrontava uma nação inteira. Mas por que Davi era forte? Para Davi, o seu maior tesouro era a sua fé. Por isso, o Espírito Santo nele manifestava-se através da força, da robustez, vigor, solidez e firmeza e força moral.
o dom da fortaleza é também uma virtude, e a virtude é um bem, e um dom dado pelo Espírito Santo, que nos ajuda a dizer o quê? Não. Não ao quê? Ao pecado, a uma proposta aliciadora, à pressão social, a certas modas que prejudicam a nossa vida espiritual. O espírito de fortaleza faz com que o cristão saiba resistir a certas influências e a não desistir, ou perdão, a não se deixar conduzir pela pressão de grupos ou de amigos com quem está o quê? Envolvido. Deixa eu falar algo para si. Por que você precisa, daqui a alguns minutos, na busca, você precisa pedir a Deus, a Jesus, Senhor, dai-me o teu Espírito. Porque, ainda que você tenha tido experiências com Deus, de cura, milagre, etc, 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 ainda que você tenha tido bênçãos para contar, isso não é o máximo de Deus para nós. O maior milagre na vida de uma pessoa não é uma cura, não é um bem conquistado, é quando Deus mora dentro dessa pessoa, na pessoa do Espírito, porque, gente, nós continuamos nesse mundo, e todos os dias o pecado vem e nos chama, todo dia vem a tentação, de todas as artimanhas do diabo, uma das artimanhas de Satanás é a astúcia. O diabo é o quê? O diabo estuda a pessoa, Satanás estuda a pessoa. Como nós vimos agora há pouco, aquela explicação que nem sempre o pecado que a pessoa tem cometido é algo grotesco, mas sim ela está tão distraída com certas coisas que ela já não tem tempo para quem? E é ali que ela morre na fé. Então o diabo, ele é astuto, ele fica observando, ele lança um pensamento, e ele fica vendo a reação da pessoa. Ele não conhece o pensamento, mas ele fica vendo a reação da pessoa, se aquela vai resistir àquela ideia. O diabo joga uma proposta aliciadora, seja essa um negócio sujo, seja essa a impureza, seja essa o sexo ilícito, seja essa a mentira. O diabo lança e ele fica observando para ver qual vai ser a reação. Se a pessoa se entrega, se ela começa a maquinar, se ela começa a desejar, o diabo, já sei onde que é a fraqueza dela. Então ele vai começar a trabalhar naquele pensamento, naquela ideia, naquele pecado, naquela inclinação, naquele problema. Então, o que nós temos que fazer daqui a alguns minutos, na hora da entrega? Pedir a Deus que nos encha do seu Espírito. Por quê? A tentação vai vir. Enquanto estivermos nesse mundo, as fraquezas virão, as lutas virão. Se você tem o Espírito do Senhor, contigo está a fortaleza, a força. É uma força tal que mesmo que o diabo te ofereça o mundo, como fez com Jesus no deserto, você resiste àquilo ali. Há dentro de você uma resistência. Quando o diabo te oferece o pecado, a facilidade, o erro, o engano, você considera acima de todas as coisas o quê? Tua salvação, a salvação da tua alma. Você pensa, não, eu não vou me vender por tão pouco. Tem gente se vendendo por tão, porque nada nesse mundo é maior que a salvação da minha alma. Nada nesse mundo é maior que o que Jesus fez por mim aonde? Então, ainda que o diabo me ofereça uma coisa muito boa aos olhos humanos, uma coisa grande aos olhos, nada nesse mundo é maior que a salvação da minha alma e do que o Senhor fez aonde? Na cruz. Então, quem tem o Espírito da fortaleza, diante da proposta,
da pressão, chega diante daquela pressão, daquela proposta, e fala, está amarrado. Eu não vou trocar a minha salvação por isso aí. Então, seja a pressão de amigos, seja a perseguição parte da família, seja a tentação, seja uma sugestão, seja a impureza, seja o adultério, seja o comodismo, seja a distração, você sacrifica e se esforça pela salvação da tua alma. Você diz, eu não quero. Você tem força para isso. Mas quando você não tem o Espírito de Deus, e com isso você não tem o espírito da fortaleza, o diabo consegue te convencer. E você se vende por tão... Se vende pela ganância, pela mentira, por alguns minutos de impureza ou de sexo ilícito, pela mágoa, pelos maus olhos, pelo ódio, pela fofoca. Você se vende por quê? Por tudo, até pelos 10% que deveria devolver para quem? Você se entrega a qualquer coisa. Então, daqui a alguns minutos, o que você tem que fazer? Primeiro, reconheça, e eu creio que você deve estar fazendo isso agora, confesse, se arrependa, prometa a Deus que você vai mudar, e quando sair por aquelas portas, abandone. Faz essas 5 coisas, agora na hora. Porque entenda, nesse momento Deus está falando com você. Nesse momento Deus está dizendo, você quer o meu espírito? Você quer essa arma que eu tenho para dar, que é a fortaleza? Você quer que eu more dentro de si? Então se reconheça, confesse, se arrependa, abandone e faz o voto de ser fiel a quem? A Deus. Porque se tudo que você está ouvindo agora não terminar, não entrega aqui diante do altar ou aí no teu lugar, se não terminar, não entrega, não adiantou de quê? De nada. Você que tem tempo de igreja e que se acomodou na fé, perdeu o primeiro amor, que está distraído com um monte de coisas e já não vive mais a fé em Deus, volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. É aí que você tem errado. Para concluir, diz assim: viver sob a orientação do Espírito Santo é lutar em todo momento das nossas vidas ou da nossa vida contra os nossos próprios desejos e anseios e dar vazão à liberdade, à atuação de quem? De Deus. Mesmo quando isso nos pareça inviável. Com esse dom, a pessoa mantém a sua personalidade, sendo aquilo que realmente o quê? É. Combatendo as suas fraquezas, mas conservando sempre o quê? Os valores cristãos. Só para concluir, deixa eu falar uma coisa para você. Você vê que a pessoa que tem o Espírito Santo, e com ela tem o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento. O que estamos falando hoje? Fortaleza, conhecimento, temor do Senhor e assim por diante. A pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela, não importa o que vem, ela tem o equi, ela é a mesma. Com Deus, ela é a mesma com o próximo, ela é a mesma, mesmo que ela esteja sob pressão, mesmo que ela esteja sendo perseguida, mesmo que ela esteja enfrentando um problema. Você vai falar com a pessoa, ela pode até, a tristeza vem, a lágrima vem, a ansiedade vem, mas aquilo não fica na pessoa, porque ela extravasa em quem? Em Deus. Ela vai a Deus pela oração, pelo jejum, pela entrega, e ela se recompõe e enfrenta aquilo de cabeça o quê? Ela não desconta a raiva nos outros, ela não é estúpida e joga a carga do seu problema nas pessoas, ela é a mesma. Mesmo que ela tenha uma perda, uma luta, ela não joga a culpa em Deus e não fica indiferente com Deus. Ah, estava ali, mas Deus não me ajudou, que adianta, fiz um monte de coisa, não mudou nada. Não,
ela não serve a Deus pelo pão e nem pelo peixe, ela serve a Deus pela salvação da sua alma. Então, se o que ela não conseguiu não chegou, ela crê que vai chegar. Se ela teve uma luta, ela tem consciência que todos nós sempre teremos o quê? Ela é equilibrada, ela é a mesma pessoa, ela não tem dupla personalidade. O Espírito Santo dentro dela faz com que em todo terreno, em qualquer lugar, ela continue sendo quem ela é. A mesma pessoa. Fiel, temente, forte, corajosa e, acima de tudo, ela mantém os olhos em quem? Porque você vê muitas pessoas dizer assim, mas eu vou à igreja, mas também tem um monte de gente lá que faz isso, aquilo. A pessoa que tem os olhos em Deus, ela quer saber se o pastor que está pregando está bem ou mal com Deus. Se o pastor está pregando está bem ou mal com Deus, ele vai resolver com quem? E se ele está bem, Deus vai usá-lo, mas se ele está mal, se ele não se arrepender, Deus tira ele dali. Mas a pessoa não baseia a sua vida no bem-estar dos outros. Eu sei que o meu sucesso depende de quem? De mim. Mas quando a pessoa começa com essa conversa, mas eu vi tantos maus exemplos, deixa de olhar para a vida dos outros e olha para Jesus. Olha para quem? Quando a pessoa começa com essa conversa, você está olhando para quem? Porque se você ler a Bíblia, senhora e senhor, o que não vai faltar na Bíblia são pessoas que, infelizmente, decepcionaram quem? Deus. O próprio Judas foi um dele. E eu pergunto a você, mas quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Jesus. Ele disse, aprendei de mim. O ser humano é falho, eu sirvo a Deus. Amém? Por isso que agora você vai depositar a tua vida nele, buscando com todas as forças da sua alma